Bom dia, boa tarde na verdade, né? Eu deixei pra agora, meio-dia, porque eu esqueci que tinha um compromisso de manhã. Mas a intenção dessa live é ser uma live curta, para falar de alguns pontos, né, da meditação e autoconhecimento, os benefícios que pode trazer e também de algumas visões que as pessoas têm da meditação. Não quero que essa live se estenda por uma hora, né, como a maioria das lives, embora a gente tenha muito material para a gente falar sobre isso. A intenção é alcançar pessoas que precisam, né, dessa, desse conhecimento e se interessem, né, para manter isso como uma prática diária. Agora há pouco eu terminei uma meditação chamada Horshraka, que é uma meditação que é uma meditação ativa, né? Que algumas pessoas têm dificuldade de fazer a meditação sentada, com os olhos fechados e tudo. E a meditação ativa é a meditação em que você movimenta o seu corpo e você entra em estado meditativo, né? Na verdade, estado meditativo não, você consegue silenciar a sua mente. E aí a gente tem algumas coisinhas, né? Como eu conheci a meditação? Eu conheci alguns minutos, ó. Eu conheci alguns anos antes de fazer a prática, né, de yoga, que foi em 2016, que eu comecei de fato a praticar. E eu conheci através de outras práticas, que foi através do budismo, né? Não frequentava, eu cheguei a frequentar uma vez uma palestra de budismo, e eu tinha um amigo que fazia, né? Que frequentava o centro, já tinha falado sobre. E aí eu comecei a saber mais o que era meditar. E foi aí que eu fui aprendendo um pouco na prática o que era entre, né, o que a teoria dizia e o que a prática trazia. Porque uma coisa é você ler ali que a meditação é silenciar, mas quando você vai sentar para meditar, você vem uma série de coisas, uma série de enxurradas, né? Os pensamentos são os primeiros a te boicotarem, a ficarem ali, você fica tentando e vem um pensamento e vem uma imagem e você fica, não sei meditar. Só que você, né, tá começando um processo de mergulho, né? Tem muita coisa na sua mente que você vai começar a olhar a partir daquele momento que você senta para meditar, ou você faz uma meditação ativa ou outros tipos de meditação, como por exemplo nesse livro aqui do David Harp, né, que é meditação em 3 minutos. E aí que ele fala que existem vários tipos de meditação. E aí, ele fala, né, que existem vários tipos de meditação. E aí você vê que vai ter a meditação que mais te agrada. Na verdade, você sentar para meditar, você vai respirar. E depois de um tempo é que você entra em estado meditativo. E aí é que é um dos grandes benefícios da meditação. E aí, quais foram os aprendizados? Né? Eu tinha muita dificuldade de sentar e fechar os olhos. Então, eu pensava que alguém ia entrar, alguém ia fazer alguma coisa, eu não conseguia fechar os olhos. E aí, tive a consciência de que eu tinha um certo nível de ansiedade e, de certa forma, isso me atrapalhava também em outras questões. Até mesmo de
ter uma conversa normal com a pessoa. Então eu não conseguia me aproximar porque eu ficava pensando, pô, ela vai me achar isso, vai me achar aquilo. E a meditação, ela começou, né, ela me trouxe muitos benefícios, ela começou a acalmar toda a turbulência que tinha na minha mente. E como eu descobri, né? Foi através meditando que eu descobri diferentes coisas, né? Teve uma vez que eu estava meditando, fazendo uma meditação, e a meditação era meditação ativa, e eu comecei a sentir um incômodo, né? Um incômodo na região, né? Entre a barriga e o coração. E aí eu disse, não vou aguentar, vou parar de meditar. E aí eu continuei, mas eu diminuí o ritmo. E aí quando terminou a meditação, eu perguntei para a pessoa o que aquilo significava. E aí ela disse que poderiam ser coisas ligadas ao meu passado, que estavam ali pressionando. Então até um tempo eu tinha muita dificuldade em algumas coisas. Eu prendia a respiração, eu evitava expor minhas emoções, meus sentimentos. Então, esse desconforto que eu estava sentindo, possivelmente, né, era algum tipo de controle, alguma coisa que eu guardei. Então, as pessoas costumam falar que a meditação te acalma. Só que na experiência desses 4 anos para cá, não é bem assim, né? A meditação. Porque por mais que você tenha a intenção de que acalme, você não sabe o resultado que isso vai gerar nas pessoas que vão estar fazendo a meditação. Cada pessoa tem uma história de vida, teve um passado diferente, e esse passado vai vir à tona na meditação. Então, você pode até falar que vai acalmar uma pessoa, mas e se a pessoa teve uma infância que ela sentiu muito medo? Então ela vai sentir uma certa dificuldade em fechar os olhos. Se a pessoa for muito ansiosa, né, como já aconteceu. Então, eu já fiz alguns experimentos com alguns alunos, por exemplo, e alguns alunos relataram. Eu percebi que alguns alunos não conseguiam fechar os olhos, e aí eu até falei assim uma forma meio agressiva. Você não está fechando o olho porque você está com medo de fechar os seus olhos? Você está com medo de quê? E aí você quer controlar o quê? Né? Hoje eu não faço mais isso, mas de vez em quando é bom dar uma alfinetada, né? Porque às vezes é um controle, é uma ansiedade que a pessoa tem. Eu quero controlar, mas o que eu posso controlar de fato? Eu não posso controlar o outro, né? Eu não posso controlar, tipo, eu não vou me render ao que ela quer. Então eu vou ficar aqui ligado, olhos abertos, né, para não entrar no que ela está dizendo. E aí a meditação, ela proporciona isso, ela traz coisas que estão escondidas, né, para a superfície, e aí faz com que você... Por que eu não consigo fechar os olhos? Todo mundo já fechou, né, e eu não fechei ainda, e aí fica um questionamento. Teve uma outra ocasião em que uma pessoa relatou que sentiu uma dor, uma pressão, né? E aí eu fiquei sem saber, tipo, eu nunca senti isso, né? Mas a pessoa tá sentindo, é para ser levado em consideração. E eu até disse assim, eu vou ver e depois eu te digo. E aí, recentemente, eu digo, tá com uma semana, menos que uma semana, encontrei uma possível resposta para isso. Pode ser, pode não ser, né? A pessoa que vai dizer. E uma das respostas são um termozinho que eu encontrei foi chamada emergência emocional, emergência espiritual. O que é isso? Né? São sensações físicas oriundas de alguma coisa que você viveu. E aí depende de onde isso surgiu. Foi na barriga, foi no coração, é no pé, é na mão. Né? Tem gente que sente as mãos e os braços dormentes. E aí, dependendo da parte do corpo, que isso já entra no campo da psicologia corporal, isso quer dizer alguma coisa. Você é uma pessoa, sentir dormência nas mãos, você é uma pessoa que tem dificuldade em agir, né, de fazer algo para si, ou sentir a dormência nos pés. Tem a pessoa que sabe para onde vai, então às vezes dependendo de onde vem isso, e não tem como dizer assim, é isso. Tem que fazer perguntas para tentar encontrar as possíveis respostas. A pessoa sabe, mas não sabe. Né? Ela sabe, né, que foi de alguma coisa que ela viveu, mas aí a pessoa que vai tentar direcionar para o que ela, pro que ela viveu, para tentar ela mesma encontrar as respostas. Né? E aí, ele fala muito. Foi o Rick Johnson, né, no livro que eu li.
E aí ele fala que tem essas emergências espirituais, que são esses incômodos, essas dores que você sente, que está ligado com alguma coisa traumática que você viveu. E aí tem um termozinho chamado estresse pós-traumático, que é justamente essa dificuldade de sentir que o ambiente é seguro. Né? Por exemplo, como por exemplo ter dificuldade de fechar os olhos. Então, às vezes a pessoa assim, não confio nessas pessoas, não confio nessa pessoa, né? Ou será se ela é de confiança? Então, às vezes não é que não confia, às vezes a pessoa desperta algo em você, mesmo que você não saiba, e isso vai trazer à tona. E aí uma das coisas que surge também, né, quem pratica a meditação é as ideias que as pessoas têm, que é geralmente vem de quem nunca meditou ou de quem já ouviu falar. Às vezes dogmas, ideias atrapalham algumas coisas. A meditação ela é uma prática não religiosa. Né? A ciência ela contesta os benefícios da meditação. Né? E aí um dos benefícios que tem aqui, deixa eu achar o ponto. Ó, esse livrinho aqui foi um dos primeiros livros de meditação, ele é bem fininho, né? Para quem quer conhecer, tem que ser uma coisa assim bem pouquinha, fraquinha para poder conseguir entender. E aí ele diz que a meditação ela controla a pressão arterial alta, a pressão sanguínea, em níveis compatíveis como se você estivesse usando uma droga. E aí eu li uma coisa interessante que fala sobre os remédios. Está sentindo dor de cabeça, toma um remédio. Você não vai sair por aí correndo, você vai fazer o quê? Descansar, né? O pessoal costuma dizer descanso para fazer o efeito remédio. Só que aquele descanso já é uma resposta, né? Já é uma abertura que você pode encontrar. Então, eu não sou muito fã de remédio, mas também não sou fã da ala extremista. E uma das coisas que sempre eu faço quando eu estou com dor de cabeça é, relaxar. Eu coloco alguma música bem relaxante, uma duração de 20, 30 minutos, que é o tempo que meu organismo ele leva para entrar num estado de relaxamento. Né? Teve até um dia desse que uma amiga minha fez uma meditação. Aí eu disse, mulher, eu comecei, mas eu dormi na meditação, acho que foi tua voz, enfim. Então, às vezes tem isso, né? Os sons, eles provocam o silêncio, a música relaxante, o ambiente. Você, né, colocar o seu corpo num estado, num estado de abertura para esse relaxamento, você leva ele para um processo de cura. E a meditação nada mais é do que a cura pela mente. Mas vamos ver aqui outra coisa que a ciência diz, né? Pessoas que têm insônia, que receberam um treinamento de relaxamento e de meditação, elas conseguem adormecer em até 20 minutos depois de deitar. Eu nunca tive problemas para dormir. Então eu deito na cama e já apago, né? Porque eu já vou programando minha cabeça. Ó, é o seguinte, você vai dormir agora e não quero, né, que ninguém me interrompa. Você não é para ficar me perturbando. Mas, ó, e aí o que a gente escuta, né, de quem fala a meditação? O pessoal que tá chegando aí, obrigada pela presença, né? Tem gente que tá entrando, tá saindo, mas tudo bem, vai ficar salva essa live. Coisas que eu escutei de pessoas muito religiosas, não faça meditação, né, porque os pensamentos ficam desordenados, bagunçando, mas é que tá. Né? Você vai observar seus pensamentos, você vai ser um observador dos seus pensamentos. O que é isso que tá aparecendo aqui? O que isso quer dizer? Não, deixa, passa. Aí vem outro. Então, no começo eu disse assim, pô, meditar é fazer silêncio, né? Meditar é fazer silêncio, mas como é que eu vou calar essa mente? Essa mente fala demais, a mente é tagarela, né? Tem até um episódio de Orange is the New Black que fala que a personagem fala pra outra assim, eu penso que eu não sei, tem uns macaquinhos aí pulando na sua cabeça e tudo mais. Então esses macaquinhos aí, esses macaquinhos que estão fodidos na sua cabeça. Então, observar os seus pensamentos, mas também não se deixar levar por eles. Você vai sentar como se você estivesse assistindo uma televisão. Então, os pensamentos vão vir e você não vai se deixar levar, você vai observar. É um mergulho em si. E às vezes esse mergulho pode ser incômodo, e necessita de prática, né? Por que vai ser incômodo, né? Eu falei aqui. Porque a gente às vezes não está preparado para o que vai surgir. A gente não está preparado. Então, você sabendo que é um processo de mergulho, que é observação, é você tratar a sua mente como se fosse uma tela de uma televisão, você já vai se colocar numa posição de observador. Eu não vou me envolver com aquilo, vou deixar aí passar, tranquilo. Né? E aí, às vezes, pode surgir um pensamento que possa ter uma relação
com algo que você está passando. E aí é que vem o processo de autoconhecimento que a meditação ela te traz. Outra coisa que eu ouvi, né? Mexer com meditação é com espírito. Eu nunca vi, nem quero ver. Mas tem essa visão. Geralmente vem de pessoas religiosas. Outro tipo de fala que escuta, né? Não é certo isso daí. Ou então você medita e é assim. Gente, dependendo de idade, a idade que você tenha, se é 15, se é 20, se é 10 anos, se é 30, se é 40, você tem uma história de vida aí que é 30 anos, que é 20 anos. Você não vai resolver todos os seus problemas com 5 minutos de meditação, com 1 hora de meditação por dia. É por isso que quem pratica meditação defende. Você tem que fazer todos os dias, porque a meditação, e aí você vai buscar dentre as meditações que tem no YouTube, aquela que você mais se agrada. E aí que esse silêncio, você perceber a sua mente, é que vai gerar essas novas conexões do seu cérebro. Então, a meditação é comprovado, né? A ciência já comprova que o cérebro de quem medita consegue, como é a palavrinha? Tem até se jogar no Google, você vai encontrar, muito provavelmente. Então, o cérebro de quem medita é diferente do cérebro de quem não medita. De que é uma pessoa que é mais consciente, de uma pessoa que consegue aproveitar as áreas, né, melhor do cérebro, porque tem essas conexões que são formadas com a prática, né, do que quem não tem o hábito, né, de se escutar, de se ouvir, de saber o que está passando na sua cabeça, ou descobrir que sua cabeça foi muito, desculpa o termo, foi muito lascada por um certo tempo. 5 anos, 6 anos, 7 anos que você viveu num ambiente muito conturbado, então aquilo vai gerar um dano para você. Então, para você consertar aquele dano, talvez você leve o mesmo tempo que foi gerado aquele dano. Talvez você leve 1 ano, talvez leve 2, leve 3, leve 4, mas se você tratar como uma prática diária, 1 minuto, 5 minutos por dia, que, né, à medida que você for praticando, você vai aumentando o tempo, você vai perceber benefícios. E aí as pessoas têm uma visão, eu acho que é muito também da religião, de acreditar que meditou se iluminou. É um termo que aparece, né? De quem não tem o hábito. Então, quando você senta para meditar, você vai sentir primeiro os benefícios, vai primeiro descobrir o que tem nessa cabeça. Depois de descobrir nessa cabeça, você vai assim, como é que eu faço para consertar isso? E aí vem os benefícios, né, que vão vir na consequência, que não é só físico, mas é mental. Você vai começar a evitar certas coisas que não te fazem bem, como uma comida. Você não come comida estragada, porque você sabe que faz mal. Então, quando você começa a ter consciência disso, você vai mudar os hábitos, vai comprar livros para poder entender aquilo que está acontecendo com você, para ter respostas, porque você vai buscar respostas com as pessoas, só que talvez as pessoas não vão saber porque elas não tiveram aquele processamento que você teve, a vivência que você teve. Então, os livros, eles ajudam muito. Tem esse outro livro que é pequeno também, né? Que é o livro Orange, que tem várias meditações. Tem uma meditação aqui que é do escuro, eu não fiz ainda, mas qualquer hora eu estou fazendo ela, porque, né, o escuro traz medos infantis aí, quando a gente era, né, criança. Outra coisa, quem medita descobre algumas coisas, né, daquilo que viveu. Então você começa a processar, quer dizer que eu ajo assim por conta disso. Né? Você começa a ouvir as vozes da cabeça, e aí é como se fosse um disco, né? Meio que ralado, que às vezes fica repetindo na sua cabeça, e você vai tentar, por que essa voz está aqui? Essa voz não é minha, eu não acredito nisso, mas ela está aqui, essa voz vem de quem? Então, às vezes, você vai começar a entrar. Então, por isso que a meditação, ela é um processo de autoconhecimento. Claro que, às vezes, você pode conseguir chegar a algumas coisas, processar umas coisas sozinhos. Outros momentos, você vai ter... você vai precisar de pessoas que já têm aquilo como prática e buscar respostas. Talvez você também não encontre respostas com aquelas pessoas, porque você está descobrindo coisas que só você viveu. E aí os livros é que vão te trazer algumas respostas, né? Ou não, você vai ter que cavucar até que você vai, né, encontrar mais ou menos. E aí, quem sabe, futuramente ajudar outras pessoas que estão iniciando nessa jornada. Né? A gente está nessa quarentena, muitas pessoas passando por problemas financeiros, problemas psicológicos decorrentes dos problemas financeiros. E é importante
ter alguma prática que você possa cuidar da sua mente, porque a mente é um reflexo, né? O que acontece na mente reflete no corpo. Então, quando você se deixa levar por impulsos, digamos assim, o seu corpo vai ter consequências e, consequentemente, sua mente. Então, é por isso que nesse livrinho aqui, da Caras, né? Não sei nem se tem, é um livro que vem numa revista, trata como dos benefícios, né, que é reduzir o estresse, né, daqui. Ele fala que a ciência reduzir o estresse mental é um dos benefícios da meditação e quem medita é capaz de reduzir a dor crônica em mais de 50 minutos. Como eu disse, eu medito, aliás, quando eu tô com dor de cabeça, às vezes eu vou deitar, boto uma música bem relaxante mesmo, com som de flautas, e de 25 a 30 minutos. E aí a dor, ela passa. Passar disso, talvez você durma, né? E aí você fica muito, você consegue relaxar. Então, diminui a tensão, o nível de adrenalina, o nível de cortisol, que gera essa irritabilidade. E aí é que tá aqui. O cérebro usa o tempo em silêncio para estabelecer novas conexões. Às vezes a gente vive num ambiente que é muito barulhento, e eu já pude perceber isso com algumas pessoas que vivem em ambiente muito barulhento, elas têm uma dificuldade de absorver algumas coisas, elas têm uma dificuldade de se escutarem e elas têm uma facilidade de se estressarem e entrarem em estados de ansiedade. Então, quando você começa a trazer essa prática, e aí que nessa prática você não vai ter as condições perfeitas, você vai fechar os olhos, vai um carro de som vai ligar, o vizinho vai aumentar o som, né? Nesse período de quarentena que tem várias lives, né? Das bandas, dos músicos, e você vai ter que conseguir encontrar um caminho do meio entre aquilo que você quer, buscar o seu estado de equilíbrio, e com aquilo que você está tendo ali naquele momento. Bem, qual é outro ponto que eu marquei aqui? Que são os benefícios, né? Então, os benefícios da meditação, né? Diminuir a irritabilidade, a tensão muscular, a pressão, né? Que a dor de cabeça nada mais do que é a pressão sanguínea que está acontecendo no seu corpo e que está... aí eu vou ficar um pouco devendo para vocês, que eu não sou muito ligada nessa questão da biologia. Mas essa tensão muscular, essa pressão sanguínea que acontece por conta de um estado que você ou você se colocou, ou você, por não opção, né, acabou por sentir aquilo. E aquilo tudo, né, pensamentos também, você está com muitas dificuldades de conseguir resolver, gera dor de cabeça também, enxaquecas, às vezes quando não é crônica, quando não é por uma questão genética. E, deixa eu ver aqui, a frequência dos batimentos cardíacos, né? A autodisciplina, você começa a se autodisciplinar. E aí é um longo processo. Quando você coloca como prioridade a sua saúde mental, você vai ter benefícios, mas você precisa ter paciência, porque os benefícios, eles vão vir. Só que a longo prazo, né? Você precisa ter essa paciência. Bem, eu vou deixar essa live salva. A intenção era ter uma conversa. Acho que estamos com 20 minutos, algo do tipo. Estou procurando aqui uma meditação de 5 minutos, que é a meditação do silêncio. Existem vários tipos de meditação. Meditação Tratak, meditação no silêncio, meditação ativa, que são meditações em que você usa o corpo, né, através da respiração, também movimentos com as mãos, movimentos com os pés, para poder levar. Porque algumas pessoas têm dificuldades de fazer essas meditações sentadas, e eu não estou achando o vídeo que eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver aqui. 5 minutos, que é 5 minutinhos só de meditação. E aí, o bacana dessas meditações mindfulness. Gente do céu, às vezes é tão fácil achar. Calma aí, que santa de barro. Então eu vou desistir. Não achei. Minha gente, eu não achei. Que diabo é isso? Meditation.
Ah, é porque eu botei iniciante. Calma aí. Não vou embora, não. E a gente é mais fácil, tá bem facinho, porque tá nesse celular. Gente, desistirei. Porque tem assim, tem as meditações guiadas, e tem as meditações que são apenas com... que tem um sino que toca ao finalzinho. E poxa, caramba. Vou desistir de fazer essa meditação. Minha gente do céu, achei. Né? É a meditação do doutor dos 3 minutos de mindfulness. Marcelo de Marzo. Né? 3 minutinhos aqui. Então no final. Comece levando a sua atenção. Essa é guiada, não vai rolar. Não vai rolar essa daqui. Deixa eu ver aqui. Calma. Vai dar certo. Opa, achei. 5 minutinhos de meditação. Feche os olhos, relaxa os ombros. Relaxa os braços. Pode colocar as mãos sobre os joelhos. E aí você vai levar a sua atenção para a respiração. Presta atenção ao ar que entra e ao ar que sai.
Então é isso. Medite, mesmo que Prática dos sons e seja, pensamentos. mesmo que seja 1 minuto, 5 minutos. Esse tempo ele vai te trazer benefícios e a possibilidade de outras mudanças que vão vir. Obrigada.